Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui todos com uma alegria imensa, como podem ver, aliás, para a cara dos meus amigos. Tanto o Fernandes, como é que está, Fernandes? Está tudo bem? Epá, não. Não, muito bem. Silva, estás bom? Estou, tudo bem. Gosto de concretizar, que as pessoas concretizem os sonhos delas e que o Benfica Olha, contribui para está os em sonhos modo, das pessoas. O Benfica está foi em modo fundado por, make-a-wish, o Tiago. o Benfica foi fundado por alguns elementos da Casa Pia. Portanto, temos que ser solidários. O Já lá Benfica tem vamos, que ajudar as pessoas. já lá vamos. Nunes, estás bem ou não? Então tudo? Está tudo. O Nunes vai fazendo um cubo mágico enquanto eu apresento os contornos deste maravilhoso vídeo que vamos fazer hoje. Hoje vamos falar do negócio que está quase feito, ou em vias já a sair do forno, a saída do nosso João. São aparentemente 60 milhões mais 10 em objetivos e uma cláusula não obrigatória de 10 milhões na compra no final da época, ou até ao final da época, do Renato Sanches, que foi envolvido neste negócio, porque, como eu disse há uns vídeos atrás, parece que nós não podemos fazer um negócio puro por estes dias. Tem que haver sempre alguma contrapartida. E como nós temos tido tanto sucesso com os jogadores que vieram sem competir, ou mais ou menos lesionados do PSG, decidimos continuar a apostar nesse filão. Mas, como eu não quero começar já a partir isto tudo, vou passar a palavra ao meu amigo Daniel. Daniel, diz-me uma coisa. Primeira pergunta. Estavas à espera deste negócio? É uma coisa que te surpreende muito, independentemente dos valores ou não? E depois comenta o que tu quiseres. E apanhou-me completamente desprevenido, não se tinha falado nada semelhante. Foi assim como Era isto que eu queria. estrondo. Opa, é assim, Ficaste maluco. a diferença de ontem para hoje é apenas a confirmação, e a confirmação de duas coisas. A primeira é que o João vai sair, que é algo que toda a gente já sabia. E a segunda é uma menos óbvia e mais indireta, mas igualmente comprovada, que é o falhanço total do projeto de Rui Costa. Porque o Rui Costa falha desportivamente, falha financeiramente, falha na relação com os adeptos, falha em toda a linha. Portanto, eu sinto que as pessoas só estavam à espera do momento em que isso era comprovado, porque os estragos que estávamos a fazer, a comprar caro, os jogadores a não renderem, casos de Jurasek, e termos 60 milhões no banco e ninguém resolver nada, faz com que as coisas tinham que correr mal, e já sabia, pá, mas faltava o momento em que o Rui Costa tinha que fazer algo que dissesse assim: olha, pronto, está aqui. Errei completamente, dei cabo desta merda toda. E aconteceu, e estamos a vender o João por metade da cláusula. Epá, não há como isto ser um bom negócio, né? Se considerarmos que o Gonçalo Ramos saiu por 65 com um ano de contrato, em fim de contrato, não se pode achar isto um bom negócio. E apesar do Gonçalo Ramos ser um bom jogador, acho que o João Neves é um melhor jogador e tem uma margem de progressão maior. Talvez o Gonçalo Ramos fizesse mais falta ao Benfica, mas como jogador e o que pode dar internacionalmente, acho que o João Neves é superior. Portanto, não é um bom negócio, e é um negócio que só é feito porque o Benfica precisa de vender. E precisa de vender porque durante muitos anos andou a viver a rico e a escolher com ideias pobres. Portanto, o Benfica neste momento chegou a uma consequência do que andou a fazer durante anos. Nós ouvíamos o vieirismo e o Luís Filipe Vieira a abdicar do sucesso desportivo e de uma hegemonia que podia ter tido, para ter uma saúde financeira que permitia no futuro sermos uma coisa de outro mundo que mais ninguém conseguia lá chegar, e íamos ter essa hegemonia no futuro. Ora, o que acontece é que a hegemonia nunca veio, neste momento não somos campeões, e não somos sequer a equipa mais bem gerida, somos de resto o clube com mais condições, porque temos muito mais receitas, por sermos mais e temos tudo para fazer melhor do que os outros todos, não o fazemos. E agora, aquela distância que nós tínhamos para os nossos rivais, estamos a perder.
Porque o Porto está completamente falido, mas conseguiu aguentar no ano passado o Diogo Costa e até agora também. O Sporting lá vai tentando manter o Gyökeres. E nós andamos aqui, parecemos uns tancinhos que não conseguimos manter ninguém. Portanto, acho que passámos de um Luís Filipe Vieira que só pensava no lado financeiro para um Rui Costa que não pensa em nada. E isso leva-me a ficar triste. Pronto, para iniciar fica assim que eu tenho o cubo mágico para fazer. Certo. Vou passar aqui a bola agora ao Tiago. Tiago, a pergunta óbvia eu não vou fazer se tu achas que é um bom negócio ou não, porque vê-se na tua cara a resposta. Mas vamos para uma pergunta um bocadinho mais polémica, entre aspas, que é: achas que o João Neves vale 120 milhões? Claro que sim, obviamente. E eu vou explicar porquê. O João Neves... Então, justifica a sua resposta. Olha, gostava que não me tivesse feito essa pergunta, mas eu vou responder. E não tenho vontade nenhuma de... Gosto muito de vocês, mas sinceramente hoje não me apetece nada estar aqui e falar disto. Mas vou fazer um esforço. O João Neves é o melhor médio do planeta? Não é. Mas o João Neves não é só um jogador do Benfica. O João Neves personifica de forma imaculada os valores do Benfica. Não dar nenhum lance por perdido, encarar qualquer bola como se fosse a última, e ele entende, como ninguém, o privilégio que é vestir o manto sagrado. O João Neves é mais do que um jogador para os benfiquistas. O João Neves é a personificação dos sócios e dos benfiquistas no campo. E vamos imaginar que o João Neves era turco e se chamava Kokchu. Estávamos aqui chateados? Não estávamos. O quê? 60 milhões mais 10, Renato Sanches? Grande venda. Tem o Kokchu, grande venda. Mas o João Neves é mais do que isso. E infelizmente a direção do Benfica escolheu vender. O Benfica escolheu vender João Neves. Esqueçam essa história. Tu achas que é uma escolha que não é uma obrigação? Óbvio. Claro, então, mas o Benfica há um ano renovou o contrato com o atleta por mais 4 anos, com uma cláusula de 120, como é que é uma obrigação? Não pode ser uma obrigação. Dado aquilo que o Daniel disse. Sim, tal e qual. O Benfica escolheu vender João Neves. Ponto final. Esqueçam essa história de que o jogador vai ganhar 10 vezes mais. O João Neves nunca ficaria contrariado no Benfica. Se fosse o Kokchu, sem dúvida, eu acreditava que ele ficaria contrariado. O João Neves, nós vimos o João Neves em março passado a dizer que ainda não considerava o futebol como uma profissão. Portanto, o João Neves, é impossível que ele ficasse contrariado, como era impossível que a Kika ficasse contrariada no Benfica. Só que o Benfica, como eu disse já várias vezes, nós gostamos de concretizar os sonhos dos atletas. E depois, como o Daniel estava a dizer, para vocês terem uma noção, o Benfica nos últimos... não vou contar com as compras desta época, porque a época efetivamente não começou. O Benfica nas últimas 3 épocas, ou seja, nas épocas lideradas pela direção de Rui Costa, o Benfica gastou em compras, gastou 236 milhões e 50 mil euros. Okay? Em vendas, lucrou 435 milhões e 300 mil euros, o que dá um lucro positivo de 199 milhões e 250 mil euros. Portanto, 200 milhões de euros de lucro positivo só em vendas de jogadores nos últimos 3 anos. E o Benfica ganha 2 títulos em 13. Agora digam-me se isto é se isto é aquilo que os benfiquistas querem no clube, que é um campeonato e uma supertaça em 13 competições. Estás a esquecer aí de uma coisa que é verdade que faz esses 200 e muitos milhões de euros em vendas, mas o problema é o porquê de teres que vender. Porque para quem vai às Assembleias Gerais do clube, principalmente às do orçamento, tu recebes lá um livrinho que vem lá com umas tabelas, e as tabelas normalmente estão diferenciadas entre gastos sem a venda e compra de ativos, que neste caso do clube os ativos são os jogadores, são ativos sociais, e com a venda. E o que acontece é que, por exemplo, na época passada, perdeste 40 milhões de euros sem a venda de jogadores. Obviamente que depois, quando entras com a venda de jogadores e compra de jogadores ao barulho, já tens aí um rendimento de alguns milhões de euros. Mas tu vendes porque gastas ridiculamente mais em comparação a todos os outros clubes em Portugal. Olha a maneira como todo o negócio foi feito. Faz-te uma proposta muito baixa
de renovação. Obviamente que ele e o Mendes nunca iriam aceitar. Ele não aceitando, já consegues cuspir a carta cá para fora da narrativa. Não, o jogador é que está a forçar a saída. Depois vem o Santo PSG ajudar mais uma vez o Benfica. Já nos ajudou com tantos jogadores emprestados, com vendas de pontas de lança que nós não precisávamos de vender, mas que vendemos porque não se pode cortar as pernas. Eles são tão queridos quando o jogador recebe uma proposta já sabe, não há nada a fazer. Exatamente, eles são tão queridos com o nosso clube, dão-nos tanto dinheiro e levam-nos os nossos melhores jogadores para lhes darem ordenados brutais para eles sentarem no banco. Epá, são mesmo um clube de gente boa. E vem o PSG e diz: olhem, nós queremos dar 70 mais 15, mas têm que levar o Renato por empréstimo com compra obrigatória de 15 milhões. E o Benfica diz: não, não, não. Nós não queremos uma compra obrigatória sobre o Renato. O que nós queremos mesmo é livrar-nos dos nossos jogadores, não é recuperar os jogadores. Nós queremos livrar-nos dos nossos jogadores. Nós precisamos é de dinheiro, porque temos prejuízos a dar com pau. E então eles dizem: ok, então nós oferecemos 60 mais 10, mas retiramos a cláusula obrigatória do Renato. E o Rui Costa diz: está feito. E mais uma masterclass de como fazer a massa adepta geral ficar a dizer que é um jogador que quer ir embora e que não se pode costar as pernas e que ele forçou a saída. Trazer um gajo de volta à casa que vai deixar os adeptos muito felizes e vai receber uma ovação quando a primeira vez que entrar no estádio da Luz. Felicíssimo. Não vai nada. E meter mais algum dinheiro ao bolso para comatar os gastos estúpidos que fizeste a época passada, os gastos que já fizeste esta época e os gastos que ainda vais fazer ao longo da época naquelas miraculosas transações de dinheiro que saem do Benfica que nunca ninguém percebe bem como é que acontece. E vamos embora. Então, deixa-me agora dizer eu e depois entramos no debate e não preciso estar eu a perguntar coisas. A gente vai falando como temos feito nos últimos. A minha posição sobre o negócio, que era o que eu queria falar primeiro, eu queria aqui pontuar outra coisa, que é a posição em que o Rui Costa se colocou nestas negociações. Não só pelas escolhas que fez, que eu já disse atrás, como pelo aquilo que foi dizendo ao longo das negociações. Nomeadamente frases como essa do não podemos fazer nada quando um clube oferece 5 vezes, ou 6, ou 10, ou 20, seja lá quantas forem vezes aquilo que o jogador ganha no Benfica. Não podemos, nunca disse que o jogador ia sair pela cláusula. Essa é incrível, essa é inacreditável. Pois, espera, deixa-me só, porque é importante. Tudo isto durante um processo negocial, portanto se houver uma cadeira e eu sei que o Daniel está a ler um livro sobre negociação como se a tua vida dependesse disso. Portanto, este módulo que o Rui Costa apresentou é na parte do livro que diz o que não fazer durante uma negociação, que é enfraquecer a nossa posição até não podermos mais. Porque a única coisa que faltou ao Rui Costa... Almirante, eu não sei, eu acho que ele não disse a primeira que tu disseste. Ele já disse isso primeiro ele disse em relação ao Gonçalo Ramos na época passada. Sim, exato. Não foi em relação a João Neves. Sim, mas aplica-se. Não, mas é igual. Mas aplica-se porque o contexto daquilo que ele diz é o mesmo. Sim. O PSG chegou cá com um caminhão de dinheiro. O que é que eu posso fazer? Ele não disse, mas as ações dele disseram isso mesmo e ele já tinha afirmado essa política. É uma política dele. Só queria manter o rigor, até porque eu queria aproveitar para pedir desculpa ao Roger Schmidt, porque no último episódio eu disse que ele não tinha dito que se o Tony foi assobiado ele iria ter mais calma, ele disse, e já bem basta às vezes em que o Roger Schmidt diz disparates, não é preciso estar a inventar, portanto deixo aqui pedir desculpas ao Roger Schmidt. É importante nós mantermos os factos corretos, mas ainda que ele não tenha dito isso em relação ao João Neves, volto a reforçar que já disse antes e todas as ações que ele tomou estão no mesmo enquadramento e a ideia mantém-se. Portanto, não mudou nada, até porque a cabeça do Rui Costa não mudou. Continua a mesma, que é gastar à francesa e depois vender à portuguesa, que é uma coisa que eu gosto muito de ver no meu Benfica, que é, nós quando é para vender desvalorizamos tudo, porque já temos uma certa, como é que se está a dizer, um síndrome aqui no nosso país de que o Benfica inflaciona tudo e são todos super jogadores no Benfica e depois ninguém joga nada lá fora, ignorando-se os exemplos de sucesso que também há.
E depois acho que isso fica um bocadinho no subconsciente de quem está dentro do Benfica, para além da que agora acho que é o que a gente vai falar mais do que propriamente o negócio que ainda não se concretizou, que é qual é o plano daqui para a frente para o Benfica, porque nós não conseguimos colocar um saco de 60 milhões a jogar no meio campo. E a pergunta aberta para todos e para quem quiser responder é para andarmos um bocadinho para a frente e não ficarmos só aqui a resingar no negócio, é que falta faz o João Neves ao Benfica deste ano. Não, eu Mas queria... isso é para brincar ou Não, eu queria para só... responder Não, a sério? Eu queria só Claro, responder claro, tudo também... bem, é só para confirmar. Eu queria só responder também uma parte do teu discurso que foi: qual Diz é lá. que é o plano daqui para a frente, certo? E eu lembro mais ou Pois, menos há foi a 10 última ou coisa. 12 anos, um presidente que o Benfica tinha na altura, com o presidente atual na sua SAD, ou como diretor de futebol, ou Estou a ver. desportivo, ou todas as múltiplas funções que Rui Costa ocupou antes e que agora ocupa tudo ao mesmo tempo no Benfica. Houve um presidente, que agora já não me lembro qual era o nome, acho que era o Nem Luís parece. Filipe, se não me engano. Era o Luís, sim. Ele disse qualquer coisa do estilo: no Seixal vamos formar o futuro do Benfica e vamos ter um Benfica que vai ser 50, 60, 70% formado no Seixal. Como primeiro, na altura até foi gozado porque nem o Barcelona conseguia tais percentagens. Mas retirando isso era um plano. Quando se fez todas as obras que se fez no Seixal, quando se criou toda a infraestrutura que se criou, era esse o plano. Mas a verdade é que aquilo foi simplesmente uma fábrica de talentos, não, uma fábrica de fazer dinheiro. Uma fábrica de suportar o clube através da transação de maiores de idade, ou recentes maiores de idade. E é isto que tem sido o plano de Luís Filipe Vieira, e é este que é o plano de Rui Costa, que é: vamos gastar como nunca gastámos, porque nós somos os maiores de Portugal e, portanto, temos que gastar e temos que ter os melhores, ao mesmo tempo que formamos os melhores, mas temos que os vender para suportar o custo daqueles que vamos ter que comprar depois, não é? Esse jogador sobrevalorizado que quer fugir do Benfica a 7 pés porque não gosta de cá estar, apesar de que no ano passado o nosso presidente disse que foi a renovação mais fácil que alguma vez teve, mas pronto, já são outros 500. Isso foi a época passada, já não interessa agora, né? O que é que interessa aquilo que disseste no passado? Esse mesmo jogador, como não serve, é vendido e em retorno vem 60 milhões de euros, mais 10... Não é 60, é 50, vais tirar 10% de comissões para o amigo. 54, exatamente. Mas pronto, digamos que é 60 brutos, né? Pois os líquidos já vão ser outros, mais 10 milhões de cláusulas, que provavelmente 75% disso é irrealista, tipo ganhar bolas de ouro e Champions. E ainda vem um jogador que, curiosamente, nós também passámos alguns 6 ou 7 anos a formar, que vendemos também por tudo e meia a um grande colosso financeiro e futebolístico europeu, e que essencialmente é feito de cristal. Para 35 milhões, não foi? E que essencialmente é feito de cristal. Portanto, nós já, e nisto se conclui aqui o meu ponto de vista, é: o Seixal não só serviu para formar os jogadores do Benfica, como serve para sustentar o Benfica, como serve ainda para vender em segunda e terceira mão. Porque nós havemos de comprar o Renato, havemos de o inflacionar e havemos de o vender, porque esse é o modelo de negócio do Benfica e temos que vender os jogadores que são cá formados. Deixa-me só dizer o seguinte: estávamos há pouco a falar do modelo do Benfica. As pessoas, se calhar, e o Rodrigo estavas a falar disso, depois até podemos partilhar isto nas nossas contas para as pessoas perceberem. O Benfica gasta em fornecimentos e serviços externos, atenção, não são custos internos, é fornecimentos e serviços externos ao clube, gasta cerca de 82 milhões de euros por ano. É de longe o clube que em Portugal gasta mais. Mas eu, quando digo mais, gasta muito mais que todos os outros. Vão ver os relatórios e contas do Sporting e do Porto. Isso é público, está lá, é só pesquisar. Não custa nada. Em 3 cliques chegam lá. Não 82, não vão, 82 por ano. E na descrição desses custos, o Benfica tem pontos como trabalhos especializados, 14 milhões de euros. Exato. Deslocações e estadas, 6 milhões de euros.
comissões 2 milhões de euros, honorários 1,3 milhões de euros e acaba assim. Outros fornecimentos e serviços 9 milhões de euros. Vocês sabem o que é isto? Eu Que sei, custos são estes? eu sei. Olha, O quê? nesses outros... Como é que é? Outros... Outros fornecimentos e serviços 9 milhões de Pronto, euros. pronto, é com esse dinheiro que nós suportamos o VV e que o Daniel vai de férias. Pronto, só se for isso. Só se for isso. E Ora. agradeço, e se puder ter um aumentozinho também. Sim, o conceito de cartilha faz sentido. Mas isto para dizer quem o é que seguinte, consegue viver com 9 milhões, não é? Exatamente. Coitado do Daniel. Isto para dizer o seguinte, o modelo do Benfica, como está estruturado, não é sustentável. Porquê? O Benfica gasta mais que todos os outros. Tivemos um diretor financeiro que esteve lá nem um ano e que uma das suas funções foi reduzir custos. Ele tentou. Demitiu-se. O Benfica assenta o seu modelo numa ideia de que temos que vender jogadores. Temos que vender os jogadores de formação. Até quando não tivermos jogadores para vender, como é que é? O clube vai falir? Então, e se alguém quiser comprar o António Silva por 10, se não derem mais que 10 ou 15 milhões? Não, o clube acaba? O modelo do Benfica não é sustentável. Só há uma forma do clube ser mais rentável. Redução de custos, como todos nós aqui. Quando estamos à rasca, o que é que temos que fazer? Ligar para os senhores da TV Cabo e de eletricidade. Olha, bacana, vais ter que baixar os preços, senão eu vou mudar para a concorrência. Vais ter que baixar, senão eu vazo, vou para outro sítio. Ou corto. É isso que o Benfica não faz. O Benfica gasta muito mais, gasta de forma desenfreada. Não, na época passada, estamos a falar de contratações, 108 milhões, 580 mil euros em contratações. Está aí o resultado, uma super taça. Portanto, o Benfica gasta mal, contrata mal e agora, como disse o Daniel e bem, estamos a pagar o preço. Isto tudo a sermos governados e geridos por uma pessoa que esteve ligada ao futebol ao mais alto nível. O que é que isto prova? É que nós podemos ser excelentes jogadores da bola e, como gestores, não sermos grande coisa. É uma coisa assim tão transcendente pensar nisto em relação ao presidente Rui Costa. É que eu não estou a falar do jogador. E eu acho que muitas vezes os sócios, e eu não sou, e peço desculpa de estar a falar sobre os sócios do Benfica, não sendo, mas os sócios do Benfica votam no jogador e não votam nem no administrador, nem no diretor desportivo, nem no presidente, porque o resto tapa-se o sol com a peneira, mais uma vez. E isso, esta constante, isto é uma constante no Benfica, já há 2 ou 3 ou 4 presidentes, todos os presidentes que eu me lembro, desde o Damásio até agora, tinham este lado populista. Depois, uns mais bons gestores que outros. Não vamos agora entrar por aí, que eu não quero entrar na história dos presidentes do Benfica, mas é isso. É o que os sócios querem. Isso. Percebes? Mas é aquilo então, que os sócios, o Rui Costa é o presidente da história do Benfica com mais votos. Nunca houve nenhum presidente da história do Benfica em 120 anos que tenha tido tantos votos como o Rui Costa. Portanto, com mais legitimidade e com mais responsabilidade. Não é? Os sócios escolheram o Rui Costa. Agora temos que lidar é uma democracia, temos que lidar com a escolha e daqui a 12 meses, ou 13 ou 14, vão haver eleições. O Benfica, eu já disse isso várias vezes, muitos não concordar comigo e vão dizer que eu sou o amigo dos hambúrgueres, podem dizer, eu nem como hambúrgueres, mas podem dizer. O Benfica teve uma grande oportunidade de virar a direção do clube com gente profissional, gente benfiquista, gente com provas dadas a nível empresarial, com figuras histórias do clube, como Vítor Paneira, como António Simões. O Benfica não quis. Os sócios não quiseram continuar na mesma linha com Vieira. E agora temos que votaram no jogador, Tiago. Votaram no jogador porque o Rui Costa, se chamasse José Manuel e não tivesse jogado no Benfica, tinha 0 votos. Ora bem, na altura votaram no Vieira, mas depois, Manuel, da mesma forma, o Rui Costa com esta base que eu estou a dizer. Da mesma forma, e fazendo aqui um paralelismo a este negócio, que se o Renato Sanches tivesse um Z no fim e tivesse nascido em Salamanca,
Se ele nunca tivesse jogado no Benfica, se não tivesse aquele ano no Benfica, nós estávamos aqui aos pontapés ao computador a dizer como é que é possível o Benfica contratar um jogador que nas últimas 8 épocas jogou uma época. Só que ele jogou no Benfica. Ele jogou no Benfica. É formado no Benfica. Compreendo. Portanto, há aqui esta questão emocional que quem contrata sabe. Se a bola rolar e entrar na baliza e formos campeões, acabou-se esta conversa. Vai tudo bater palmas e vai tudo votar outra vez. Eu acho que isso é totalmente errado. Esse é o grande problema do Benfica. É nós escondermos os problemas com quando a bola entra na baliza. Mas é que agora já nem é preciso a bola entrar na baliza. Agora podem fazer o que quiserem, que vêm sempre os mesmos, uns pagos, outros não. Dizer que façam vocês melhor e vocês que parecem os lagartos. Agora nós já nem precisamos de rivais, que nós somos os rivais de nós próprios. É uma cassete que foi tanta vez repetida que agora há uma imensidão de pessoas que acha que se tu criticas o presidente estás a criticar o Benfica, se tu criticas o treinador estás a criticar o Benfica. E num clube em que ninguém se responsabiliza por nada, ainda só falta a cereja no topo do bolo, é uma quantidade de adeptos que sempre que alguém vai responsabilizar alguém diz assim, então calma lá, és do Benfica ou és anti-Benfica? E então não vale a pena. É assim, em Portugal, é verdade, tanto no futebol como na política, ganha quem tiver melhor no alta definição, não é? A pessoa que mais mexer com os sentimentos é quem ganha, porque ninguém está para ler 3 ou 4 páginas, quanto mais 20 ou 30 páginas com ideias. Ninguém quer saber disso. Quer saber se este quer chuchar, se aquele quer é tacho, tu queres dar cabo disto, se tivéssemos mal ninguém vinha, é sempre a mesma conversa. E o que acontece é que nós realmente escolhemos um presidente, porquê? E aí, é assim, eu não era grande apoiante da ideia de Rui Costa, mas nunca pensei que fosse tão mau. Mas era porquê? Porque era crente. Porque gostava de Rui Costa. Era isso que eu te ia perguntar. Não há nada. Era isso que eu ia perguntar. Assim, era com base em que é que tinhas essa impressão, não é? Nada. Eu gostava de Rui Costa e como continuo a gostar, tenho ali ainda uma foto dele, eu com o Rui Costa, que gosto muito da foto, O que é? E se um dia mais tarde vir o Rui Costa, vou lá outra vez e adorava ter um almoço com o Rui Costa e tudo mais. Agora, jogador Rui Costa, sim senhor, presidente zero. Porquê? Era difícil de chegar lá. O que é que o Rui Costa tem de currículo para ser presidente do Benfica? Foi estudar? Tem 16 anos no administrador. O que é que o Rui Costa tem como presidente? É ter estado lá com Vieira. Teve a aprender o que o Vieira fazia. E eu, que era tão crítico do Luís Filipe Vieira, achei que o senhor que aprendeu tudo com o Luís Filipe Vieira chegava e ia fazer coisas diferentes. E hoje sinto mesmo como é que isso era possível? Porquê? Porque se vendeu a ideia de que ele teve oprimido debaixo de Luís Filipe Vieira durante não sei quantos anos, que não podia abrir a boca, mas finalmente livre dessa opressão, ele ia mudar o Benfica porque ele sabia onde estava tudo e ele sabia como é que tudo estava organizado, então ele ia ser o homem que ia mudar o Benfica. Pronto, mas isso tens toda a razão. Tens toda a razão. Em vez dessa ser... Imagina, isso foi a narrativa que se criou e que nós todos... Rodrigo, mas em vez de ser essa a razão para os benfiquistas não confiarem nele. Não é? Exato. Sim, mas imagina, toda a gente comeu isso e toda a gente foi votar. E não venham dizer agora que não votaram em Rui Costa. Ou que, pronto, acredito que haja pessoas que não votaram em Rui Costa porque ele não ganhou com 100% dos votos. Mas ganhou com uma maioria... tremenda. Portanto, a maioria dos sócios que foi votar votou Rui Costa. Mas a questão é, como é que ele poderia mudar se ele escolheu grande parte da mesma equipa, não é? Exatamente. Ou seja, só se foi o grupo dos reprimidos, não é? Juntaram-se ali todos. Daniel, mas eu não tenho dúvidas que 95% dos sócios que votaram no Rui Costa não fazem a mínima ideia quem é o Pires Lima. Claro que não. Exatamente. Quem é o Fernando Seara. Exatamente.
Quem é o Rui do O? Não Sabem. Porque eles pensam que nas reuniões de direção do Benfica, o Rui Costa chega lá e diz assim: o Benfica, eu chorei. Quando marquei o gol, eu chorei. Portanto, vamos Benfica. Isto agora vai ser sempre a ganhar. E vão-se embora. Não é assim. As reuniões de direção não é assim. Há um presidente da direção, que é ele, e há outros membros da direção. E se calhar muitos até têm mais poder que o presidente da direção. Portanto, as pessoas, infelizmente, hoje são muito... Não estou a apontar dedos, acho que é uma constatação de um facto. As pessoas têm uma vida muito ocupada, caem nas esparrelas, quem está no poder sabe exatamente o que dizer, fazem escolhas populistas, e depois as pessoas... E depois acontece isto, né? E o Benfica está nesta situação. É aquilo que eu disse aqui muitas vezes, que é... Muita gente acha que no Benfica as pessoas são incompetentes. Elas são incompetentes se a ideia for o Benfica ganhar muitos títulos. Porque se a ideia for aquelas pessoas se manterem lá com boas vidas e a fazer coisas boas para elas são do mais competente que existe. Há toda uma estrutura montada para que aquelas pessoas estejam bem. E é por isso que o presidente hoje, apesar de não ter background nenhum de gestão, é um homem que tem uma cara super popular e que tudo o que ele faz é com uma intenção, continuar a ser popular. É um testa de ferro para a malta É por isso que o Roger Schmidt está lá este ano por continuidade? Não. Porque é assim, o que o Rui Costa pensou foi assim: se este se manter lá, as pessoas já não gostam dele, vão continuar a mandar vir com ele. Se eu vou buscar outro e corre mal, e eu sou bem capaz de ir buscar um ainda pior, se corre mal, depois vão dizer assim: então, mas o Roger Schmidt não funcionou, este também não funciona, então não funciona ninguém, de que é a culpa? E tudo o que o Rui Costa faz é com uma única intenção: é que ele não seja o culpado, é ele manter-se como uma figura amiga. Custa muito mais a mim criticar o Rui Costa do que outro qualquer que lá esteja. Exatamente. Não há problema. As pessoas que acham bem fazer com João Neves o que fizeram a todos os outros, de pintar o jogador de mau e que quer sair e não sei o quê, um jogador que morreu a mãe e pouco depois estava a treinar e a jogar, um miúdo que quando levou 5-0 foi o que foi lá dar o peito às balas. Se depois disso há uma estrutura ou uma equipa que acha que é boa ideia fazer o mesmo que se faz a toda a gente, que é, não, a culpa é do jogador que quis sair, tenham vergonha. De Renato Silva, que é outro também. Renato Silva é o novo. É o guarda-redes. Vem os dois. Renato Sanches. É uma notícia que só vai sair amanhã, mas eu vou já dar. Veio o Renato Sanches e o Renato Silva. Ganda spoiler. Do Renato Sanches. Epá, acho que também já se falou grande parte da coisa, que é, sim, se ele viesse sem cláusula não fazia sentido nenhum, porque se lesionasse ia só estar a gastar a equipa médica. Se não se lesionasse e não tivéssemos como ficar com ele, também não fazia sentido, porque íamos estar a tirar tempo a ativos para jogar o Renato Sanches. Ficando, opá, é tal coisa, não temos grande coisa a perder, mas acho que também temos pouca coisa a ganhar. O Renato realmente, como toda a gente sabe, é uma incógnita, e nos últimos anos tem sido uma incógnita que corre mal. Espero que corra bem, gosto muito dele, gosto mesmo muito dele. Já ouvi a fazer coisas muito bonitas, mas já não o vejo a fazer coisas muito bonitas há tempo suficiente para não achar que seja uma ideia brilhante. Imagina, acho que é uma ideia populista. Diz. Não, eu só queria repetir aí que eu concordo plenamente contigo que ele já fez muitas coisas bonitas e de facto é uma ideia populista e é sinceramente uma jogada de o PSG precisava de emprestar o gajo para alguém e nós vamos buscar exatamente o gajo que vai acalmar os ânimos do adepto que, como tu estavas a dizer, come gelado com a testa, porque, mas vem o Renato, e é o Renato, que é mas eles pensam no Renato que nós conhecemos. Que eu acho que aí é importante dar um bocadinho de contexto àquilo que estavas a dizer, porque isso toda a gente conhece, mas pelos vistos, lendo aquilo que se passa nas redes sociais e no Facebook e que se fala na televisão, parece que a malta se esquece que ele saiu para o Bayern, teve emprestado ao Swansea, voltou para o Bayern, foi vendido ao Lille, do Lille foi para o PSG, do PSG teve emprestado à Roma e agora voltou. E nestes últimos 4 anos, só os últimos 4 anos da carreira dele, foi desde essencialmente a última época do Lille, a época de PSG e as épocas de PSG e as épocas de Roma, ele falhou em todas essas épocas pelo menos 20 jogos.
É um tiro no escuro, completamente. Eu acho que todos nós portanto, ficaríamos é uma surpresos se aposta ele de fizesse alto uma grande época. risco, de alto risco para um jogador que vai estar a valorizar para outro clube. Dar aqui uma coisa ao Tiago, que ele pediu-me para eu fazer este numerzinho antes, que ele agora já te dei o telemóvel. Tiago, tu tinhas prometido que se o Neves fosse embora, tu ias ao Seixal. Como é que está essa situação? Olha, tu devias estar a pensar que eu estava a brincar, mas acabei de comprar bilhete e vou na sexta-feira. Sábado estou lá à porta do Seixal para pedir explicações ao Rui Costa. Ficou bem? Boa, pá. Isto com Podes peça de depois Natal cortar, do quarto podes depois ano cortar. está ótimo. Está ótimo. Pronto, malta, vamos deixar que isto está um como o caraças e eu é que tenho que editar e Então, e já está tarde como o caraças. Daniel, pronto. Já terminou, já falámos tudo, já fizemos rants. Vocês vão deixar a vossa opinião aí embaixo nos comentários, vão dizer o que é que acham do negócio, o que é que acham dos óculos do Daniel, enfim, as coisas importantes da vida. E nós vamos voltar num próximo vídeo ou, quem sabe, numa live. Não sabemos, nunca sabemos, não sei. Ainda é cedo. Vocês também não sabem. O mundo ainda não está preparado. Ainda não está preparado. A Tuga não está preparada para isso. Então, voltamos assim que o Benfica vender mais alguém. Pronto. Isso. Cumprimento. Então, um grande abraço e até o... Então, mas posso coisa? Fecha. Tchau. Pronto. Então, um grande abraço. Portem-se bem. Daniel já foi e a gente vai também. Um grande abraço e viva o Benfica. Tchau, malta. Melhores dias virão. Viva o Benfica.